Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Vamos para mais um passo a passo. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre esse projeto para você ter noção do que você vai fazer se acompanhar o passo a passo comigo, tá? Ó, essa é uma versão de um bolero que está na internet. E se vocês quiserem essa receita, vocês vão buscar coloca no Google Mi Rincon de Crochê. Rincon com R, tá? E N no final. Mi Rincon de Crochê. É um site argentino onde a dona desse site, ela posta muitas revistas, né? Páginas de revistas que ela considera interessante. E se você entrar ali, você pode encontrar, ou então você coloca bolero de crochê no ponto rege, coloca na página Pinterest ou Google, você vai encontrar com facilidade, tá bom? Então, ó, esse aqui é uma versão desse bolero que eu falo. Eu resolvi fazer casaquinho, porque pra mim é bem melhor usar um casaquinho que um bolero, tá? Mas se você quiser fazê-lo como bolero, é só diminuir o número de voltas. Aqui eu tenho, depois da parte de que a gente sai da parte do busto, a parte de baixo, eu coloquei, eu trabalhei mais algumas voltas. Mas se você não quiser fazer isso, você vai controlar o tamanho, tá? Do seu casaquinho, que pode virar bolero. Então essa aqui é uma versão do bolerinho que eu falo para vocês buscarem na internet. Eu fiz algumas modificações. Na versão original tinha aqui 6 florezinhas. Eu só deixei 3 de um lado e o outro lado, como vocês podem ver, eu usei botões. No modelo original tem as 6 florezinhas. E do próprio crochê a gente faz os pistilos, né? Faz os botõezinhos para fazer o abotoamento. São 3 abotoamentos. E também essa alcinha aqui eu modifiquei. Mas as florezinhas, elas têm função sim, tá? Porque no modelo original está feito essa parte aqui, ó, que já vem a gente já vai fazendo, já vai ficando feita na peça com 3 pontos altos. Eu fiz aqui com 5 pontos altos, porque com 3 pontos altos fica muito frágil, tá? E eu também fiz uma peça piloto do jeito que a receita pede. Então, na revista, trabalha-se com o número 40 e 42, tá? E eu fiz tamanho 42, que não é meu tamanho é 44, e fui modificando as coisas e fui anotando, né? Então, nesse caso aqui, eu deixei dessa maneira, mas na revista tem as 6 flores e os próprios botões são feitos de crochê e a laçadinha também é diferente, tá? Então, a função é segurar um pouco mais esses 3 pontos, tá? Porque senão, no momento que a gente fizer o abotoamento, isso fica aqui repuxado. Eu fiz um bege, que eu vou mostrar pra vocês depois, que tem esse probleminha de só deixar com a alcinha e o botão, então fica um pouquinho repuxado, tá? Esse modelo é um modelo que não vai ficar fechadinho, ele vai ficar aberto. E se vocês conseguirem encontrar esse modelinho na internet, você vai perceber que ele tá bem, a parte dele aqui está bem aberta, tá? Então eu deixei um pouquinho mais fechadinho. Que mais que eu modifiquei? Eu modifiquei também aqui o número de correntes, tá? Porque dependendo de como a gente crocheta, na receita, o que era 7 correntes aqui, eu deixei 6. E também as correntes têm uma função, ela vai fazendo as correntes que a gente vai trabalhando, vai tendo uma redução gradual. Começa com um determinado número de correntes e chega até a corrente número 2 na última volta. Ou uma corrente aqui na última volta, tá? Aqui, esse desenho eu não mudei absolutamente nada, eu fiz as 6 voltas, tá? E a gente termina com 7 pontos. O que nós temos que prestar atenção é para tirar a medida da circunferência do ombro, que é diferente da circunferência
do pescoço, tá? Circunferência do ombro, você pode deixar bem mais aberto, você pode pegar de ombro a ombro, você pode subir um pouquinho mais, depois do ossinho do seu ombro, você pode subir um pouquinho mais, deixando a circunferência perto do seu ossinho do pescoço, mas aí já vai ser a circunferência do pescoço, tá? Então eu modifiquei, o que eu modifiquei na receita original? Tirei o número, tirei 3 florezinhas, mudei a alcinha, coloquei botões ao invés de botões de crochê, fiz com 5 pontos altos, cada lado da blusa, aumentei o número de voltas para fazer uma manga 3/4 mais, um pouquinho mais comprida, aumentei o comprimento e tirei o número de desenhos aqui, porque estava em excesso. Então, o que eu fiz? Eu tirei 2 desenhos aqui, tá? E aqui embaixo eu mantive o número de desenhos. Não, eu tirei 2 desenhos aqui embaixo também. E para trabalhar com esse modelo, eu usei 2 agulhas. Por quê? Porque o ponto rede, ele já dá uma elasticidade. E vai chegar em um momento que, se ele for acrílico, ele vai embabar. Também, se for algodão, vai embabar um pouco. Mas o embabamento dele nas costas, eu descobri pela peça piloto que é bom, porque ao separar a frente das mangas e costas, tudo que tem embabamento nas costas eu jogo aqui pra frente e não preciso fazer correntinhas para fazer a união. Então isso ficou super facilitado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra mim e por que eu uso 2 agulhas. Vai chegar um momento que eu vou mostrar pra vocês por que eu uso 2 agulhas, tá? Então, se você estiver trabalhando com a agulha número 3, se estiver acompanhando isso aqui e resolver fazer, imaginemos que você vai trabalhar com a agulha número 3. Deixa 2,5 perto de você, tá? Pra, se caso acontecer o que vai acontecer comigo, você já sabe como trabalhar com essa diferença, né? Então, ó, por que eu usei a agulha com... Você pode usar agulha com 0,5 milímetro menor ou 1 milímetro menor do que a que você está usando. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho o busto sem sutiã está 108. Com sutiã sobe até para 110, 111. E dependendo se eu uso um sutiã com bojo, ele fica com 112 centímetros de busto. Só que eu tenho 108 centímetros de busto e abaixo do busto tenho 94 centímetros. Então, se eu seguisse com os mesmos centímetros do busto, ia ficar muito grande. Então, eu dei uma ajustada nessa parte aqui. Por isso que eu trabalhei com agulha agulha de número menor, usando o mesmo número de correntinhas. Não diminuir o número de correntinhas. Por quê? Porque se eu diminuo o número de correntinhas, fica muita diferença entre a que eu usei para trabalhar até na zona do busto e o resto do corpo, tá? Então, trabalhando com uma agulha alguns milímetros a menos do que você está trabalhando, não dá tanta diferença na abertura dos alvéolos que vocês estão vendo aqui, tá? Então, tem tudo isso. Então, eu preciso conversar com vocês a respeito do projeto para você ter uma noção. Então, não dá para eu chegar aqui e passar número de correntes para um corpo tamanho S, para um M, para um P, sabe? Não tem condições, porque é sob medida. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês devem fazer sob medida. E não desta maneira de passar o número de correntes, porque primeiro eu não sei como você crocheta, se é frouxo, se é apertado, se é intermediário entre o frouxo e o normal. Eu não sei se você vai usar o mesmo fio que eu eu não sei agulha que você vai usar. Então para mim, essa coisa de passar o número para determinado modelo não funciona, e aqui não vai funcionar, tá? Outra coisa também que eu quero comentar com vocês o que eu posso comentar com vocês? Falei sobre o número e tal. Sim, sobre essa questão de não passar número de correntes, porque é sob medida a peça. Quanto ao fio, a gente gasta muito pouquinho fio. Eu vou usar esse fio aqui, ó.
Para quem não me conhece ainda, eu tô fora do Brasil, então eu nem passo marca porque não é comercializado no Brasil, mas só da pessoa olhar aqui, ela já vai ver, ó, que tem no Brasil sim um fio semelhante a esse, tá? Aqui o fabricante pede para trabalhar com a agulha entre 3 e 4. E esse novelinho aqui tem 75 gramas e ele tem 150 metros. Com 3 desse dá para fazer um casaquinho como esse, tranquilo, tá? Então eu sempre compro a mais, mas dá para fazer tranquilamente com 3 novelinhos. Eu vou mais pela metragem, tá? 150 metros, dá pra, se você comprar um fio que tenha 150 metros, com 3 desses dá para fazer para tamanho 44, certo? Outra coisa também, o número de correntes aqui pode ser mudado, tá? Na receita original já se inicia com 7 correntes, fazendo os alvéolos com 7 correntes. Aqui eu só tenho ou 5 ou 6, tá? Porque eu tô fazendo vários deles e eu tô fazendo modificação até que eu chegue num ponto que eu vejo que é esse que eu quero fazer dessa maneira, tá bem? Que mais eu tenho que falar para vocês? Nós vamos precisar usar ganchinhos, tá? Para poder trabalhar com a nossa, os nossos desenhos, só no primeiro momento, depois se pode tirar, que não tem problema nenhum. E os demais materiais que vocês sabem, que é tesoura, agulha para depois arrematar esse trabalho, etc, etc, que a gente não precisa falar aqui, tá certo? E os botões que você vai usar, tá? E eu só tinha esses pequenos aqui, e que mais ou menos tá quase na mesma cor desse rosa pálido aqui, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o gráfico, vou mostrar para vocês como tirar medida. E não tem mais nenhum problema. Outra coisa também. Aqui, na questão da medida, é assim, ó. Nós vamos tirar a medida, você vai tirar a sua medida, né? De acordo com o que você queira, mas esse modelinho é o modelinho que ele tem a medida do contorno do ombro. Então, vocês vão encontrar ele mais ajustadinho lá na imagem que você buscar no Pinterest ou no Google, mais ajustadinho. Mas foi feito um ajuste depois, porque pelo número de desenhos, você percebe que o ajuste foi feito depois, porque senão você tem aí um pouquinho de desenho que nem dá para você fazer a distribuição depois da blusa entre frente 1, frente 2, manga 1, manga 2 e as costas, tá? Então, é muito importante nesse momento tirar corretamente a medida. Se errar na medida, não vai ficar legal. Você pode ter algum problema depois para poder trabalhar assim como eu trabalhei, com tranquilidade, sem precisar fazer correntinha. E um boleirinho assim, que virou um casaquinho, ele fica legal larguinho, né? E é um boleirinho para você usar em todas as estações, né? Dependendo do fio que você comprar. Por exemplo, esse fio aqui, apesar de estar todo cheio de buraquinhos, eu não posso usar no verão, que ele esquenta. Então, eu usaria no outono, sabe? Porque ele esquenta bastante. E o fio de algodão, igualmente, 100% algodão, esquenta pra mim, né? Também esquenta, mas é uma peça que vocês observa que entra vento por todos os lados. Então, dependendo do fio que você comprar, você vai usar em todas as estações, tá? Que mais que eu tenho que falar? Agora eu vou apresentar o gráfico para vocês e mostrando para vocês como você deve aumentar ou diminuir de acordo com o que eu vou passar, tá certo? Nada mais do que isso, vamos ao passo a passo. E eu vou fazer com vocês uma amostra. Eu não venho trabalhando com essa cor aqui, com esse meu novelo, a blusa desde o início. Eu faço uma amostra, você com a sua linha vai fazer com a medida que você queira, e eu volto com vocês com esse meu trabalho na cor azul marinho, já pronto essa primeira parte aqui,
tá? Então, é isso. Pegue seu fio e a sua agulha e vamos fazer o nosso passo a passo. Mas antes eu quero mostrar para vocês o gráfico que nós vamos trabalhar, tá? É esse aqui. E eu vou explicar para vocês como que a gente deve fazer os desenhos. E fazer esse trabalho, primeiro, principalmente essa primeira parte sobre medida, tá bom? Então, eu vou pegar o meu bolero, outra blusinha azul bege, para mostrar para vocês outras modificações que eu fiz e provando para vocês aquilo que eu acabei de falar sobre esse trabalho que a gente faz na frente, né? Frente 1, frente 2 do nosso casaquinho. Porque que é importante que se faça as florezinhas, que elas têm uma função, sim, que é segurar mais o ponto no momento do abotoamento que a gente fizer, tá? E esse abotoamento, ele não encosta, a não ser que você queira, ele fica abertinho mesmo, tá bom? Então, até daqui um pouco. Muito bem, ó. Olha o que eu falei aqui, ó, tá? Esse aqui é o outro casaquinho feito com um fio 100% algodão. Vocês já percebam que aqui a gente não tem mais florezinhas e eu fiz somente as alcinhas, ó. O fio que eu usei aqui é compatível com a agulha número 2, 2,5. Então, eu usei a 2,5, fiz aqui os cinco pontos altos. E olha só, aqui eu vou precisar arrumar, tá vendo, ó? Quando eu costurei o botão, olha. Então, as florezinhas dentro da receita, elas não são só para enfeitar. Elas têm uma função, tá certo? E essa peça a gente faz com fio fino. Esse daqui já teve novas modificações. Eu modifiquei a altura da cava, diferente do rosa, tá? E tá bem mais maleável porque o fio é fininho e eu trabalhei com agulha 2,5, tá? Você também pode fechar os alvéolos com ponto alto, ponto baixo ou meio ponto alto. Eu vou fechar com meio ponto alto, porque se eu fecho com ponto baixo, os alvéolos ficam bem baixinho, tá? Então, como eu queria que eles ficassem visíveis, assim, ó, altinhos, eu trabalhei todos os meus com meio ponto alto, tá certo? Então, é isso. Então, vamos agora analisar aqui o gráfico, tá? Vamos lá. Quantos pontos necessita para formar os desenhos? E a resposta é: a base do primeiro e do último desenho, ó. O primeiro e o último, tá? O último ou o primeiro, tanto faz de um lado pro outro, tá? A base do primeiro e do último desenho se faz com 9 pontos de correntes. E os demais desenhos com 10 correntes. Então, vocês podem ouvir em algum artesã comentando que para fazer um trabalho como esse, você vai usar múltiplo de 10 mais 9. Mas eu acho que fica um pouco incompleto essa informação. Porque ela não sabe? Não, porque é a forma que ela tem de se explicar. Então, eu também, quando comecei a mexer com esse trabalho, eu errei muito, até que eu resolvi trabalhar de forma diferente, porque na revista já pedia para você fazer um cordão, depois fazer pontos altos com múltiplo de 10 mais 9. Não saía os desenhos que eu queria. E aí eu achava que era a medida que eu tirei errado. E não é nada mais errôneo que isso, que não tinha nada a ver comigo. O problema era a questão de explicar aqui como é que forma esses desenhos. Então aqui, ó, pra gente trabalhar com o primeiro desenho e o último, a gente vai usar 9 pontos, tá? Começando com um ponto alto aqui, então a gente vai, para fazer as casinhas vazias, os quadradinhos vazios, a gente tem que pular uma corrente. Para pular uma corrente, a gente tem que compensar aqui em cima. Então, vamos lá, ó. A gente precisa de 9 pontos até chegar nesse primeiro desenho e no último também. E o resto, a gente precisa de 10 pontos até chegar nesse desenho aqui. Então,
vai ter um desenho, que eu vou usar 9 correntes, e os demais tudo 10, 10, 10, 10, 10, 10, depois 9 de novo. Então, olha só, um ponto alto, a correntinha eu conto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fechou, tá vendo? E depois é só contar os demais. Então, eu vou aproveitar aqui e vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10. Contando já, aproveitando o ponto alto do outro desenho, eu já conto até chegar aqui nesse quadradinho 10. E o resto é tudo 10, 10, 10, 10, 10. Acontece que você vai escutar múltiplo de 10 mais 9, mais o número de correntes que você precisa para fazer essa barra aqui, ó. Na lateral direita e esquerda, ou seja, frente 1 e frente 2. No meu caso, eu estou usando 5 pontos altos. Eu vou aumentar pelo motivo que eu já comentei com vocês, que fica muito frágil usando somente 3 pontos, tá? Então, se você quiser fazer o seu casaquinho, o seu bolero, usando essa fórmula que eu fiz, você tem que entender o que nós temos aqui. Então, não vale só chegar e falar para você fazer isso. E como é que você vai modificar? E, de repente, você quer fazer com um número menor do que eu estou fazendo aqui. Como é que você vai diminuir os desenhos? Ou como você vai iniciar essa parte aqui? Quantas correntes você vai colocar para fazer essa barra um pouquinho maior, para que ela fique um pouquinho mais firme? Tem tudo isso, você precisa saber para você ter uma autonomia e não ficar na minha mão. Porque aí você não tá aprendendo, tá? Nem na minha mão, sei lá, na mão de ninguém, eu não vejo certo isso, tá? Você tem que ficar virando, voltando o vídeo e para entender aquilo que não foi explicado bem, tá? Não por má fé, é a forma que cada pessoa tem de explicar. Então, de repente, a minha forma de explicar irrita outras pessoas, porque as pessoas são imediatistas. Elas querem já chegar e fazer a coisa, não querem entender. E isso é muito chato, não para mim, porque quem ensina mais aprende do que ensina. É para outra pessoa que finge que sabe, ou finge que aprendeu e não aprendeu. Então, gente, pegando um pouquinho da minha técnica aqui, um pouquinho da técnica da outra artesão, você vai conseguir entender melhor e fazer uma coisa certa. E se você está se dedicando realmente para o crochê, fazendo suas coisas para sua família, você vai falar, não, eu sei fazer isso e eu sei de onde tirar. E eu sei por que esse gráfico tem isso, eu sei de onde está o múltiplo de 10 mais 9. Por que mais 9? Por que essa trabalha com múltiplo de 10 mais 13? Porque eu tô comentando com vocês toda essa modificação que eu fiz, tá? E aí você vai saber fazer também. É o que eu penso, tá bom? Então vamos lá, vamos abaixar mais isso aqui. Então você vai em frente ao espelho, você vai tirar a sua medida do ombro. A medida do nosso ombro é do ossinho a ossinho do nosso ombro. Se você acha que essa medida ficar muito baixa, sobe um pouquinho, tá? Não é subir um pouquinho, você vai diminuir 10 correntes. Então agora na mostra eu vou mostrar para vocês como que se faz isso. E é mega simples fazer isso. Uma coisa é trabalhar com a circunferência, que nós vamos trabalhar com essa circunferência do nosso ombro. Mas não é ela que vai fazer crescer o nosso trabalho. O que vai fazer crescer o nosso trabalho são as correntinhas que nós vamos usar aqui. Essa sim que vai fazer crescer o nosso trabalho, tá? Então, não importa se no momento que você começar a fazer os desenhos, você perceber que saiu o número ímpar de desenho. Aqui é um desenho inteiro. Não importa, porque depois na divisão nós não vamos usar o desenho inteiro, tá? Divisão de mangas, frente 1, frente 2 e costas, não vamos usar. Então, o que vai fazer crescer o nosso trabalho, nessa parte aqui, são essas alcinhas que nós vamos trabalhar. Essa sim. Aqui vai estruturar a nossa circunferência. E aqui faz com que cresça o nosso trabalho. Claro que se você também errar aqui,
Aqui também vai sair de acordo com o número que você tem aqui de desenhos, mas talvez quando chegar já no momento de fazer a divisão de frente, mangas e etc., você vai ver que faltou um desenho aqui, para você se sentir mais cômoda, tá bom? Então, é isso. O que eu tenho que falar é isso. E lembre-se, aqui nesse modelinho não vai encostar essa circunferência, a menos que você queira. Então, você faz um pouco mais de desenhos, tá? Então, vamos para a amostra e você já vai entendendo como você pode fazer o seu trabalho em todos os tamanhos. Então, até já.